O Jornal Cidade de Notícias está de volta. Hoje eu recebo mais uma vez o colega jornalista Bruno Freitas, ele que sempre vem comentar e dar a sua opinião sobre os fatos que estão repercutindo aqui na sociedade itaunense. Bruno, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso jornalismo. Olá, tudo bem? Obrigado. Bruno, para a gente começar, nós vamos falar da profissão dos professores, que realmente a gente pode pontuar aqui que é desvalorizada. O sentimento é geral. Não só em Itaúna, como em Minas Gerais, onde falta a sensibilidade do governador Romeu Zema, apesar de um bom mandato, e no Brasil, porque como não se bastasse um baixo salário, a defasagem de cargos, os professores agora têm que lidar com uma constante violência dentro de sala de aula. Educação é a base de tudo. Educação é a formação do ser humano, o que dá discernimento, o que dá conhecimento, o que fornece a base para qualquer pessoa vencer na vida. Bruno, a gente mostrou aqui no primeiro bloco do Jornal Cidade de Notícias um desabafo de uma professora que foi para a rede social, o Instagram, falando que estava deixando, a sua carreira, vamos dizer assim, a sua profissão de educadora, porque ela foi agredida verbalmente em uma escola pública municipal aqui em Itaúna, que ela não acredita mais na educação. Ela ainda fez o desabafo dizendo que era obrigada a assinar protocolos prontuários ali, dizendo que um aluno está apto a ir para uma outra série, um outro ano educativo, e isso não vai da conduta dela, que ela não acredita mais na educação. É um descontentamento, como você disse, em geral. Nós precisamos dar voz aos professores. E em casos como esses, os professores procurarem a polícia, registrarem representação, os órgãos cabíveis, para haver um retorno à sociedade e para que aquela situação específica não se repita. Falta, em Itaúna, uma representatividade política dos professores. Há oportunidade nas próximas eleições de um cargo eletivo na Câmara Municipal. Por que não um vereador professor? Um nome forte, que faça parte da comunidade e que possa acrescentar os valores necessários à educação e trazer uma realidade sobre o seu ponto de vista para Itaúna. Está aí a proposta. Agora, mudando de assunto, nós vamos falar do prefeito municipal que foi condenado por usar a verba indenizatória para uso político eleitoral. Bruno Freitas. Essa condenação, que ainda é em primeira instância, ou seja, cabe recurso, e o prefeito já manifestou anteriormente que vai recorrer, ela surge após uma denúncia do Ministério Público, em 2019, de que o Neider, enquanto deputado, teria utilizado a verba indenizatória, ou seja, do gabinete, para fazer autopromoção, propaganda política em 11 programas de rádio de uma emissora da cidade. Foi condenado agora. Então, veremos o andar da carruagem. Pesa contra o prefeito, porque naquela época ele fazia críticas pesadas ao governo do Osmando sobre, como, por exemplo, a questão do empréstimo. E o que o Neider fez? Assumiu o mandato como prefeito e contraiu cerca de 80 milhões em empréstimos. Então, um uso equivocado do recurso público, caso seja realmente condenado, vai ter que devolver esses valores e fica aí esse histórico. Com o agravante de que há a possibilidade, conforme análises do direito, que, se condenado, pode se tornar ficha suja. Então, prejudica a pretensão política do Neider daqui adiante, caso haja condenação. Ô Bruno, e a assessoria de comunicação do prefeito ou o próprio prefeito se manifestou sobre essa condenação em primeira instância ou não? Busquei um posicionamento do Tribunal de Justiça, estou aguardando o retorno. Assim que tiver atualizações desse caso, trarei a vocês. Como eu já disse, o prefeito já adiantou anteriormente que vai recorrer dessa ação. Agora, o mais curioso é que essa denúncia partiu de um oponente político do prefeito, que na época era de oposição e que depois voltou a ser que situação. Então, para vocês verem como é que a política funciona. Vamos acompanhar então, se você me permite falar, cenas dos próximos capítulos, Porque está virando uma novela isso. Já se arrasta desde 2019 essa denúncia.
E agora, no mês de agosto, houve essa condenação em primeira instância, ou seja, cabe recurso. E agora nós vamos falar do radar da MG 431 em Paulas, entre Itaúna e Pará de Minas, que está em fase de implantação, diz o DR Minas, e só deve começar a operar no mês de setembro. Eu passei por lá, ele já está registrando a velocidade. A gente devia estar falando aqui de recapeamento da 431, porque a situação está uma calamidade, tanto quem vai para Pará de Minas quanto Itajaí-Sul, só buraco, só carreta. À noite, um risco tremendo de acidentes. Mas o que o DR fez? Instalou mais um radar em Paulas, só se esqueceu de avisar a comunidade, inclusive a gente da imprensa. O órgão só informou nessa segunda-feira que o radar, apesar de estar ligado, como vocês estão vendo aí nas imagens, ele ainda não está operando. Depende da sinalização que o pessoal está cobrando. Vocês podem ver aí que tem marca de frenagem na pista. Muitas. E uma aferição do IPEM. Então, segundo o DR, previsão que funcione a partir da segunda quinzena de setembro, se houver a aferição do IPEM. Então, a prioridade que deveria ser recapear a rodovia foi deixada de lado enquanto o governo do estado está instalando radar. Nós pagamos um IPVA caríssimo. Estamos sofrendo risco de vida, danos nos veículos, quem trabalha, passa ali todo dia. Além do mais, aquelas fiscalizações frequentes do DR, principalmente agora nos ônibus de fretamento aqui na cidade. Governo de Minas, vamos priorizar o que realmente importa, a segurança das pessoas. Recapeiem a 431. Tem que ser feito agora, para ontem. E para a gente fechar o quadro Ponto de Vista hoje, o conteúdo de peça infantil é questionado por vereador de direita na Câmara. Qual seria essa peça, Bruno? Chapeuzinho Vermelho, disseram que estão tentando desvirtuar. Chapeuzinho Vermelho pode ser quem ela quiser. Essa é a argumentação que foi apresentada na Câmara. Eu só penso, fico imaginando aqui, o que esse pessoal, essas curadorias desses projetos culturais, de multinacionais que trazem essas peças, esses projetos para Itaúna, deve ficar pensando de Itaúna. O que se passa aqui em Itaúna? Porque a direita daqui parece que gosta de ficar procurando pelo em ovo. Acho que já passou da hora da direita de Itaúna acordar para os problemas reais da cidade e parar de ficar imersa em interpretação ideológica. Está cheio de coisa para resolver aqui em Itaúna. Aqui no quadro aqui nós falamos várias, todos os dias. Então vamos atentar mais para a realidade, dialogar mais, porque a direita de Itaúna não dialoga, ela só age em grupo fechado, para ir fazer uma construção coletiva. Eu acho que isso, do meu ponto de vista, isso é perda de tempo.